Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de Yofukashi no Uta. E nesse episódio, Mahiro achou uma namorada. Mas me parece que ela não é uma flor que se cheire. O episódio começa de um jeito misterioso, onde tem meio que uma mulher que tá segurando um guarda-chuva para uma criança. E tudo aí ao redor tava preto e branco, menos meio que o guarda-chuva da mulher que tava vermelho. Aí a gente vai pro presente momento, na floricultura, onde está lá o Mahiro. E ele vai se encontrar com a Kiko. Os dois estão num bar e a Kiko soube que o Mahiro brigou com um amigo. O Mahiro disse que foi mais ou menos, mas foi infantil da sua parte. E aí a Kiko pergunta qual foi o motivo. O Mahiro sabe que ele tá fazendo, que esse amigo tá fazendo algo perigoso. E também sabe como resolver isso. Mas esse amigo não quis saber e ele se irritou. A Kiko até pergunta se ele deu um soco nele. E o Mahiro meio que nega isso. E a Kiko diz que só tava brincando. A Kiko pergunta da natureza, meio que da amizade meio que deles. E aí que o Mahiro fala que na verdade ele respeita demais ele, o seu amigo. E sabe o quanto se esforçou. Ele não se dobra pelas outras pessoas e é fiel a si mesmo. Diferente dele. E ele não consegue odiá-lo. E a Kiko fala que tá tudo bem, então eles podem fazer as pazes. E a gente percebe pelo zoom da câmera que essa mulher tem presinhas. Ou seja, a Kiko é uma vampira. E todo esse contexto da conversa, tá claro que o Mahiro falou do nosso querido Yamori. E falando nele, ele tá conversando com a Akari. Ela tá pensando que seu amigo de infância foi atacado por um vampiro. Teve uma experiência traumática e mesmo assim, ele estava paquerando por uma garota. E o Yamori é atingido. Bom, ela fala que na real, ele virar vampiro nem é um incômodo pra ela. Ela até pergunta se ele vai tentar criar um familiar. Bom, o Yamori não sabe como criar, mas já até vai tentar. Ah, então a Akari fala que por enquanto tá tudo bem. Mas o Yamori vai ter que precisar chupar sangue. E ela pensou que se ele viesse aquilo, ela iria odiar. E aí estava se referindo ao incidente onde meio que eles foram atacados por um vampiro que tava meio selvagem. E a detetive o matou, fazendo ele se lembrar da sua vida passada. E aí que a Akari meio que vai deixar que ele chupe seu sangue primeiro. Eu e Yamori, tá, mas não vai se apaixonar por mim. É, bem dessas conversas de amigo de infância. Aí chega o Mahiro e já vê o Yamori e a Akira. O Mahiro só veio para confirmar uma coisa, se é para eles continuarem sendo amigos, não importando o que o Yamori vai se tornar. E o Kon diz, óbvio, né? O Mahiro agradece, mas não é como se ele tivesse aceitado tudo isso de boa. Mas pensando bem, é bem mais simples. Se o Kon estiver com fome, é melhor ele dar o seu sangue. E o Kon e a Akira riem, porque é disso que estavam falando. Fora de contexto, isso só é meio pervertido. E aí que a Kiko aparece e o Mahiro, pô, eu pedi pra você esperar. Bom, a Kiko quer ver meio que o amigo do Mahiro. E ela meio que vê o Yamori. E ela se apresenta como Hoshimi Kiko. E na hora quando eles meio que estendem as mãos pra se cumprimentar, isso acontece. Hoshimi Kiko desu. Yoroshiku. Yamori Kogo desu. Aí o Yamori dá uma desculpa dizendo que ele tem um compromisso hoje e já vai indo. E o Mahiro acha que o Yamori ficou envergonhadinho. E o Yamori dá um bye-bye muito fofo. E aí que a gente vê o Yamori correndo desesperado, se perguntando por quê e o que tava acontecendo. E toda a cena meio que dava meio que uma agonia. Daí o cenário muda e as árvores ficam brancas. E aí o Yamori meio que se esbarra com a Kiko de novo. E ela só faz uma perguntinha. Por
o Yamori tem cheiro de vampiro. E aí que o Yamori pergunta se ela é uma vampira. E ela, quem fez a pergunta sou eu. O Yamori explica que ele quer virar vampiro por vontade própria. Por isso ele anda com vampiros. E sabe muito bem que os vampiros, no processo de criar familiares, enganam as pessoas. Sendo honesto, ele não se importa. Mas o Mahiro é o seu amigo. E se a Kiko tá tentando enganar o Mahiro, é aí que a conversa muda. E quando parece que a Kiko ia meio que pegar o Yamori, a menina se desculpa dizendo para o Yamori não contar o Mahiro ainda. お願い、まだまひるくんには言わないで。お、あ、え？ E a Kiko ainda meio que dá o celular pro Yamori. E meio que o Yamori achou ela falar ou ser morto. てっきり言ったら殺す的なことになるのかと。そんな殺伐とした人生歩んできたの？ないない。 O Yamori se acalma e meio que a Kiko quer ela mesma contar para o Mahiro sobre esse assunto. Ela o conheceu com sentimentos de que não tem nada a ver com criar familiar. E não sabe bem o momento certo para contar. Mas se ela contar, ele vai ficar com ódio ou medo. E mentalmente meio que o Yamori pensa: talvez isso aí seja incrível. O Yamori se desculpa por desconfiar dela. E aí fala que ele quer que ela conte ao Mahiro, pois ele o entendeu também. E ele acha que ele aceita as pessoas. Se não for, melhor ainda. É melhor contar do que demorar, pois vai machucar menos o Mahiro. Por isso, se ela se importa muito com o Mahiro, é melhor contar logo. E aí o clima muda pra tenso de novo quando ela fala: vamos lá, eu não tô pedindo. Eu que escolhi o momento. Você sabe o que acontece quando alguém atrapalha o amor dos outros? Talvez você seja mordido por um demônio. E nisso o clima muda quando o Mahiro chega. Então que a Kiko conta a verdade pro Mahiro. A Kiko fala pro Mahiro que ela é uma vampira. E ela acha que o Mahiro deve estar sentindo uma decepção por ser igual o vampiro assustador que eles viram na escola. E ela ainda pôs meio que um pouquinho de culpa do Yamori, embora meio que só pra ele. Ela fala que ela não quer transformar o Mahiro num familiar. Então, se ele descobrisse, estaria tudo acabado. E aí o coitado do Yamori meio que começa a se culpar. Tipo, pô, o que eu fiz? Ele não queria machucar o Mahiro. E até se pergunta se ela queria ser amiga do Mahiro. Tipo, ele e a Nazuna. Mas no final ele atrapalhou o amor e criou outra pessoa. E aí com o Mahiro, vocês viram o homem de atitude. Ele consegue alcançar a Kiko e fala pra não seguir em frente sem ele. A Kiko pergunta se tá tudo bem ela ser uma vampira, meio que pra ele. Bom, ele fala que não sabe, mas ele gosta da Kiko. E ela fala que ela ainda não tá tão pronta no coração, mas pela cara dela parece que tá com uma cara de safada. E essa aí realmente queria fazer o Mahiro de família mesmo. キクさんのことが好きだから。ごめんね。でももうちょっとだけ待って。まだ心の準備ができてないの。眷属確定。 Depois, o Yamori fala da Kiko pra Nazuna. Que ela fala: nossa, ela é realmente excepcional, já transformou várias pessoas em vampiro. Mas o que ela quer de verdade? E ela acredita que deveria ter transformado o Mahiro em familiar. E toda vez que essa mulher tem presença, eu sinto desconforto. Entre os vampiros, todo mundo tem dificuldade de entender a Kiko. E aí que vamos pro momento, meio que flashback, onde o Mahiro conheceu a Kiko. Ele tava fazendo mais uma entrega meio que pra sua loja de floricultura. E a Kiko acha as flores bonitas. E dava pra perceber que o menino ficou caidinho por ela. E aí dá umas florzinhas que caíram. Ela agradece meio que as florzinhas de Handebergia, que pela resposta do Mahiro, meio que o significado dessas flores quer dizer amorzinho. É, esse menino ficou muito corado. E aí até fica esperançoso quando meio que vai ter uma próxima. O Mahiro se encontra com a Akira e ele conta meio que a situação. E ela: pô, só tem vampiros nessa cidade? Ela pergunta se tanto o Mahiro quanto o Yamori vão virar vampiro. Mahiro não sabe e se pergunta o que significa virar vampiro. Se ele vai virar, o que ele vai fazer? E até se pergunta, meio que relacionando ao Yamori, por que ele consegue decidir isso tão facilmente. E a Akira: olha, o Yamori é um idiota, é simples assim.
Depois, o Mahiro vai conversando com os amigos, enquanto a Akira vai andando, destacando as diferenças entre o Yamori e o Mahiro. O Mahiro é esperto e não faz as coisas meio que na impulsividade, fingindo que tá pensando, mas no fundo já se decidindo. E aí tava se sentindo aliviado. E quando dá fora dos supostos amigos, à noite, o Mahiro chama o Yamori. E ele quer saber como se vira um vampiro. Ele sabe das condições, mas como é que se faz? E aí o Yamori, você ainda não teve o sangue sugado? Aí que o Yamori analisa. Pô, ela é uma vampira excepcional e já fez vários familiares. Mas contar com a cara do Mahiro seria insensível. Transformar em familiar não é algo que me queria. Mas ela deveria se alimentar de pessoas que se apaixonam por ele. E se será que essas duas coisas podem funcionar? É então que o Yamori decide chamar reforço. E chega o Akun, o famoso senhor chatice. E agora? O Akun virou meio que alguém mais estiloso. Tudo por conta da sua vampira, a Seri. 来たよ。いやいや、しかし寒くなってきたね。 Bom, o Yamori chamou porque a melhor coisa de se fazer para como se tornar um vampiro é perguntando justamente pro vampiro. E o coitado só queria um lugar mais quentinho. E aí chega o Hatsuka. E a Hatsuka, a primeira vez que ela vê o Mahiro, ela fala: pô, Yamori, você não se preocupa com as éticas dos vampiros? E aí que o Hatsuka meio que sentiu o cheirinho de vampiro no Mahiro. Que isso aí, o Yamori fala que ele, Mahiro, é um candidato familiar. E aí que os quatro vão pra uma casa de banho. E só foram porque ela queria tomar banho. Nisso, o Hatsuka vai primeiro tirar a roupa. E tanto Mahiro quanto o Akun ficam chocados ao ver que a Hatsuka é o Hatsuka. 男しかいないってのも安心だしね。どういうこと？アクンさんも知らなかったの？おい、なんだよあれは！ついてたぞ、しっかりしたのが！ Bom, vai ter a conversa de homem. Eu e a Yamori falam para o Hatsuka que a vampira que tá interessado no Mahiro é a Kiko. Bom, o Hatsuka fala que é impossível saber o que a Kiko pensa. Que a Kiko formou o maior número de humanos, meio que vampiro com certeza. E o Hatsuka só tem 3 familiares. São pessoas que você já viu antes. Ou seja, se compararmos esses dois, o Hatsuka parece pouco. Na verdade, um familiar é o suficiente para muitos vampiros. A Midori tem 1. A Miko. A Nico é a ruivona. A Kabura tem 7. E a Kiko provavelmente tem uns 50. 50 mangos. E a Hatsuka até pergunta: pô, vocês devem contar isso para o seu amigo? Então eles decidem que é melhor eles não saber antes da Kiko chupar o sangue. Enquanto isso, a Akun tá conversando com o Mahiro e fala que com a série também deve ser meio que importante para a Kiko. Fala que a sua decisão de virar vampiro não é fácil. Mas você pediu pra esperar, então é pra esperar. Ele comprou o bilhete da felicidade, então daqui pra frente só precisa esperar alegremente o que o futuro espera. O crente chamado amor. E o Mahiro não entende nada, mas já acha estiloso incrível. Mano, esse menino é muito ingênuo. 恋という名の列車をね。すっごい！何言ってるのか全然わからないのにかっこいい！ Voltando pro Hatsuka, ela pensa que ela quer ter o Mahiro pro futuro. Se for pra pensar no lado positivo. Pois essa é a única opção. Não importa o que aconteça, eles vão virar familiares. O pessoal já se arruma e agora o Mahiro e o Akun ficaram próximos. そっちはどうだった兄貴何その感じ E aí que o Yamori percebe que o Akun tá usando óculos de enfeite. Mas depois que virou vampiro, sua visão melhorou. Mas usa óculos por tanto tempo que meio que ele fica quieto, então usa os de enfeite. E o Yamori: então é diferente daqueles que você usava, né? E meio que o Akun fica quieto e fala: né? E aí outra voz fala: eu entendo mesmo. Eu coloco lente de contato e saio por aí de vez em quando. Acaba assustando o nariz sem os óculos, dando aquele empurrandinho quando meio que não tem nada. De jeito nenhum consigo me sentir tranquilo. Então, tudo que eu sei é que eu estava te procurando, Akun. E você também, amor, seu mentiroso. E nisso a gente vê que a detetive estava lá na casa de banho. E o episódio acaba aí. わかるな。たまにはコンタクトにっつってさ出かけたりしてもつい何もない鼻の頭をこうクイッとしちゃったりしてね。こう会いたかったよあっくん。そして嘘つきのヤモリくん。以上
dinheiro agora! É, gente, esse episódio nos introduziu uma nova vampira, a Kiko, que eu já meio que já ponho um pé na crase, porque eu ainda acho que essa vampira meio que não é uma fluxeira. Mas que bom que o Mahiro tá achando meio que uma nova amiguinha para meio que ele se divertir. E olha que ele se apaixonou por ela. E que bom que a gente tem mais destaque meio que do Akun, que ele é meio que um familiar, ou seja, ele considera ser pai meio que desses cris aí. E agora que a detetive está de volta, agora que as coisas meio que vão sair de controle. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada de Yofukashi no Uta. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, tô busy e fui.